Minha quinta afirmação é: as feministas atuais confirmam, confessam que usam a figura e o símbolo da mulher para defender uma agenda gaysista, teoria queer e woke. Bom, embora o pessoal esteja rindo aqui, e estava rindo no intervalo também, dizendo que agenda é essa, eu não recebi essa agenda, o termo agenda na política, em ciência política, significa um cronograma de ações. Não fui eu que inventei essa expressão. A feminista Berenice Bento, que é uma feminista brasileira, que a Isa, inclusive, citou, é uma feminista muito importante no movimento feminista hoje, é uma das pensadoras mais relevantes para construir o pensamento feminista no Brasil. Em 2016, em um seminário de teoria queer, ela disse literalmente o seguinte: nós sabemos que não existe mulher, mas nós, do movimento feminista, usamos o símbolo mulher para avançar com uma agenda, a agenda gaysista, essas são as palavras dela. Como, por exemplo, a aprovação do casamento gay, entre outras pautas. A mesma feminista, Berenice Bento, também afirma, nesse vídeo disponível aí no YouTube, em 2016, que o essencialismo estratégico é parte da agenda feminista dela. Ou seja, essencialismo estratégico. Não acredita que existe uma mulher a ser defendida, mas estrategicamente finge falar de uma mulher para poder avançar com essas pautas a serviço de outros interesses que não legitimamente os interesses femininos. O movimento feminista que tem fêmino no nome deveria defender o feminino, mas não defende. Além disso, nós vimos que na Colômbia, recentemente, uma pessoa trans assumiu o Ministério dos Direitos da Mulher e no Brasil, a vice-presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres também é uma pessoa trans, ou seja, dois homens que decidem o que as mulheres querem para si. Quero saber o que é a definição de gaysismo. Bom, a Berenice Bento usou essa expressão, ela é uma feminista bem consagrada no Brasil, é a defesa da pauta que vocês chamam de pauta LGBT. Mas a gente resume chamando gaysismo. Porque eu não conhecia de verdade. Mas eu sou gaysista, agora eu descobri. Tudo bem, não tem problema. Achei o máximo. Assim, ó, eu entendo que a comunidade queer quer controlar até as palavras que a gente usa. É por isso que eu prefiro escolher eu mesma as palavras que eu vou usar e não deixar um movimento ideológico me dizer qual a linguagem que eu vou adotar. Mas daí pode ofender. Mas aí não é problema meu. Teoria queer é uma teoria crítica que propõe uma reflexão sobre as normas de gênero e sexualidade. É uma teoria crítica, ela não é uma teoria compulsória. Eu não consigo entender como que a teoria queer, que é só uma proposta de reflexão sobre gênero e sexualidade, para a gente enxergar gênero e sexualidade de uma forma mais diversa, mais interseccional. Eu não consigo entender como que ela chega na extrema-direita com o LGBT quer transformar o gênero das crianças. Ou, como eu já vi gente falando, a Globo troca o gênero das crianças. O motivo, provavelmente, das pessoas de direita dizerem é que a comunidade gaysista quer influenciar as crianças dos outros é a presença constante do movimento GLS nas universidades e nas escolas, querendo impor a sua teoria, que eu achei muito bom você ter usado isso. É uma teoria, entre tantas outras, existem 1 milhão de teorias no mundo, querendo impor a sua teoria. Tem um vídeo muito famoso na internet de um drag queen. Essa teoria? Você vai lembrar desse vídeo, tem um vídeo muito famoso de uma drag queen que olha pra câmera e disse: viu, família brasileira, toma, família brasileira. Mas isso é um deboche, ela tá rindo. Mas escuta aqui, escola pública é a extensão da família. Eu virar e debochar também da você não pode debochar. Você não pode debochar da família tradicional usando uma escola pública. Também sou uma mulher sáfica, sou uma mulher bissexual. Mulher o quê? Uma mulher sáfica, uma mulher que gosta de outras mulheres. Sou uma mulher bissexual. Mas por que sáfica? A gente usa esse termo porque muitas vezes o termo lésbico exclui as mulheres bissexuais, que também são mulheres que gostam de mulheres. Então, muitas vezes a gente acaba usando esse termo. Quando a gente fala que o professor é um transformador da sociedade, a gente não está falando, o professor está ensinando coisa além da matéria. Não, os alunos... A sua matéria é transformação social, o nome da matéria? Eu acabei de falar que os professores não estão fazendo... A sua matéria é sobre o quê? Arte? Você tem que ensinar Quando arte, a gente... E se o aluno perguntar, professor, é pecado homem casar com homem? É um colégio confessional católico particular. Eu paguei para o meu filho receber educação católica. O que você responde? Professor, é pecado? O que o catecismo diz? Você responde essa pergunta? A gente responde que Jesus sempre falava que a gente deve respeitar os direitos humanos, que a gente deve... sobre casamento. Mas a partir do momento que a gente fala de uma educação cristã, a gente está falando de Jesus. Jesus defende o casamento gay? Jesus defende que as pessoas... Jesus falou sobre casamento uma vez quando ele disse um homem e uma mulher. Não mencionou. Ele falou sobre casamento. Mas Jesus fala sobre respeito, que a gente tem que amar as pessoas independente de como elas são. Sim, mas a mesma Bíblia que te apresenta esse Jesus também fala sobre a condenação. E você está trabalhando num colégio católico, você não pode ensinar algo avesso à confissão católica. Você entende que se você é pai, você é gay, você é lésbica, sei lá. Você matricula seu filho num colégio marxista. Você querer que ele recebesse uma aula de catequese? Eu quero que o meu...
Existem mulheres trans, existem mulheres lésbicas, existem mulheres bissexuais. Então, a pauta LGBT e a pauta feminista se Não, mas dizer interlaça. que existem mulheres trans é uma construção ideológica. As pessoas podem ter pera lá, opiniões Ana. diferentes. Você tinha Eu um tenho outro direito nome de legal, batismo. eu tenho E direito legal eu tô ao chamando meu do seu nome, nome. que é Amanda. Exatamente, Perfeitamente. Mas eu também tenho direito legal de expressar a minha opinião e de dizer que por mais Exatamente. que você adote uma performance, faça uma cirurgia, Legal. ou adote um nome no seu documento, que Perfeito. é um consenso, Tá bom, Ana. consenso social, eu ainda posso dizer que você é um Você homem pode- biológico. Como é que não existe homem biológico? As indígenas existem há Você, mais tempo você do só que pode ser uma mulher o trans porque antes português você era um existe no homem Brasil. biológico. Como é que você vai ser uma mulher trans se você fosse uma mulher biológica? Ana, O que quer dizer uma mulher trans? uma mulher trans que significa que dentro dessa sociedade a gente se identifica com o gênero Pausa. oposto ao nosso. O oposto ao quê? O de nascimento, que era o quê? O Exatamente. masculino. Mas o gênero de nascimento é uma construção social. Não, é biologia básica, meu Deus. O que varia da norma não é o fim da norma. Olha, ó, a próxima vamos deixar ela porque ela nem consegue chegar correndo aqui. Você concorda Então, ou discorda eu- da minha frase? As feministas se venderam para o movimento gaysista e não defendem mais a mulher. As feministas, isso é um erro dessa A frase. maioria das feministas, então. Eu acho que eu concordo com essa frase, que as maiorias das feministas. Hoje a gente vive dentro de uma sociedade que o feminismo foi cooptado pelo liberalismo e pelo capitalismo. E a partir disso, as pautas foram sendo trocadas. Então, o que virou, o que era uma coisa coletiva, de estrutura, de derrubada de patriarcado, dos papéis sexuais, vira sobre a liberdade individual de cada pessoa. Você pode usar a roupa que você quiser, o nome que você quiser, e você Certo. continua sendo uma mulher. Não continuo, sabe por quê? E agora eu vou te explicar novamente. Então por que você se define como homem trans? Não usa só a Mas expressão eu não me homem. defino como homem trans. Você se define como? Eu sou queer. Então, você não pode dizer que a revolução sexual veio por sexo deliberado sem responsabilidade. Não, o movimento Porque- feminista diz que o movimento feminista, Kate Millett, Shulamit Firestone, Simone de Beauvoir, defende Por que que você não um usa dos Bell Hooks? fatores Por que você não usa Lélia ela Gonzalez? também diz fatores elementais para a revolução sexual é a libertinagem sexual plena, a libertinagem quebra dos não. Ninguém tabus, usa esse- quebra ninguém dos usa tabus. esse termo. Pelo amor de Deus, Só quem que você, defende que é poliamor? feminista. Quem defende poliamor? São os Mas patriarcalistas, são os cristãos? libertinagem sexual, Quem que Ana. defende poliamor? Poliamor é o quê, então? Família estruturada? Como é que é o nome Poliamor. disso? Poliamor. Ana. Poliamor é uma bandeira feminista, sim ou não? Poliamor é uma bandeira. Feminista, sim ou não? É uma bandeira contra a monogamia. Então você é não uma quer chamar bandeira isso de feminista, libertinagem sim. sexual, mas eu Não posso é chamar. libertinagem sexual. Você não pode dizer que teóricas feministas. Você Defende, distorce sim, as teóricas tipo, feministas. defende liberdade Você é sexual mentirosa, restrita. Ana. Pelo amor de Deus, você me chamar de mentirosa mais uma vez, vai ser um problema, né? Você tá argumentando um monte de groselha aqui, eu não tô te chamando de mentirosa. Tô dizendo Mas que seu você argumento é ruim. mente. Você tá me descaradamente, mentindo, então você- pronto. Qual é a minha mentira? Me mostra a minha Quando você mentira. diz que o movimento feminista não é responsável por 90% de negras serem as mães solteiras do Brasil vivendo abaixo da linha da pobreza, Isso é um que não problema é do capitalismo responsável. e do racismo. Como assim? Principalmente como é que é o o problema do Brasil foi um dos capitalismo? países que Como mais é que esse é demoraram um pra problema? abolir a Olha só, escravidão. você é mentirosa. Kate Millett escreveu esta frase para se referir à quebra da revolução sexual numa sociedade socialista. A Numa revolução sociedade socialista socialista sofreu que não a mesma reconhecia o consequência. patriarcado, Então, mas a então sociedade você tá dizendo hoje que reconhece o empobrecimento, patriarcado. você está dizendo que o empobrecimento da mãe solteira se deve ao capitalismo, mas a Kate Millett deve. disse que isso se devia também numa sociedade socialista. A própria Kate Millett disse isso. Não, Olha só, então eu não. vou te chamar de mentirosa, só porque você falou uma burrice. Não, Pelo amor de Deus. mas você- A Kate você- Millett falou tá claramente dizendo que eu tô mentindo numa sem sociedade trazer a minha social- mentira. Eu tô te provando. Eu tô- Você está dizendo que a culpa da pobreza da mulher solteira, você está dizendo que a pobreza da mãe solteira se deve ao capitalismo. Exato. E eu estou provando para você usando Kate Você Millett. não tá provando A Kate nada. Millett também tinha pobreza de mãe solteira na União Soviética, que era socialista. Não tinha capitalismo lá. Sim, Pelo mas amor de estava Deus. se abolindo as classes sociais, E Ana. também não tinha lá. Meu Então, como é que Deus. a culpa da pobreza É escalonada da mãe... discrepante. Não, vamos lá, onde é que tá a minha mentira? Você acabou de dizer a culpa da pobreza da mãe solteira, que é aquela mulher que tem um filho e não tem o pai. A culpa é estritamente do capitalismo. Então, como é que Exato. você explica Do que no capitalismo e do socialismo, racismo. como é que você explica que no socialismo a mãe solteira também era pobre? O país inteiro era pobre. então O todo país mundo é estava pobre. fazendo uma transição Então ela ainda também era pobre. do sistema capitalista para um sistema socialista. Então, porque a que Kate estava em Millett disse que a transição. mulher sem marido sofria mais que a mulher com marido na Revolução Socialista. A sociedade ainda estava sendo trocada de um sistema econômico E hoje para outro também sistema ainda econômico. então hoje além de E ter um outro. agravante de não terem destruído o patriarcado, você é contra o capitalismo, então ele tem um segundo agravante. Então, numa sociedade capitalista onde impera o patriarcado, a revolução sexual está fazendo as mulheres sofrerem mais que os homens. Fim. Esse é o Ou argumento. seja, a gente Olha só, familiar. desde que vocês passaram a defender o planejamento familiar, que a gente vai chamar de controle de nascimento, e também o aborto, desde que vocês passaram a defender isso, o número de mães solteiras e crianças sem pai aumentou, não diminuiu. Essa proposta social que vocês trazem de revolução sexual não está melhorando a vida das mulheres. Eu quero que você me prove como que a O revolução que sexual melhora a fez vida das da mulher mulheres ser melhor. é participar do Instituto de Direitos dos Homens. O que melhora Mas a evidentemente vida das que um mulheres homem firme, um homem tá ali, seguro dá segurança pra fazendo mulher. palestra, É óbvio. fazendo Evidentemente. projeto A de minha lei vida é anti-aborto maravilhosa. para crianças Por estupradas, exemplo. criar uma CPI, divulgar Patriarcal. qual é o hospital que uma criança de 11 anos está Tu sabe que essa criança de 11 anos foi submetida ao parto de um cadáver e que a família era vô e vó, os responsáveis, queriam ter o bebê. Você sabia que eles queriam ter aquele bebê? Ah, Você não sabia?